Quais são as maiores e mais relevantes gestoras de ETFs aqui do Brasil? As mais relevantes assets aqui do Brasil? Bom, começando aqui com a famosa BlackRock. A BlackRock é uma gestora internacional, praticamente a maior do mundo. Acho que essa aqui é uma das empresas mais importantes do mundo. E ela tem aqui basicamente só 5 ETFs, tá? Ela acaba tendo uma abordagem mais tranquila aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, no exterior, ela tem muitas vertentes para ETFs, mas aqui ela traz as soluções um pouquinho mais simplificadas, tá? Então ela apresenta aqui o BOVA11, que é a nossa bolsa brasileira, o IVVB11, que é o S&P, com a variação do câmbio, o Small 11, nossas Small Caps, e ainda pega aqui o IBRX100 e também o ECO 11, né? Que pega aqui o índice eficiente de carbono eficiente, tá bom? Então são, enfim, abordagens um pouco mais tranquilas, mas essa aqui é sem dúvida nenhuma uma das maiores gestoras e, enfim, players mais relevantes aqui do nosso mercado brasileiro. Tá lembrando que esse vídeo não é nenhuma recomendação de investimentos e também não é necessariamente a sequência das gestoras mais importantes pelo market cap que elas estão ali em gestão, quantos bilhões sob gestão, esse número não é fácil de conseguir, tá bom? Então eu coloquei aqui as mais relevantes na minha opinião e amarrei elas em segmentos, tá? Então a BlackRock, ela é uma das mais famosas, ela meio que faz parte aqui dos bancões e das grandes instituições financeiras. E já comenta pra mim qual dessas você tem algum produto na carteira, qual delas você gosta mais, ou se alguma delas você quer distância. Dando sequência na nossa lista, tem aqui o Itaú, tá? O Itaú aqui com a ItNow, a asset mais focada em ETFs, eles têm aqui muitos produtos interessantes, tá? Hoje a BlackRock, para mim, ela é a mais segura por conta de ser a maior empresa, sem dúvida nenhuma, é a maior empresa do mundo, tá? Se a gente botar assim na ponta do lápis. Mas hoje o Itaú, para mim, é uma das mais interessantes aqui pelas variações e quantidade de possibilidades que eles oferecem, tá? É verdade que o Itaú ele tem um modelo de FII em cima de FII, ou seja, você paga lá pro assessor, pro gerente de conta, você paga para ele te indicar um fundo de gestão ativa que o Itaú oferece, né? Aí você tá lá pagando a taxa de administração daquele fundo. Aí dentro do fundo ele compra um ETF que é do próprio Itaú, então o fundo paga a taxa pro ETF, que paga a taxa pro assessor, você vai acabar pagando um monte de taxa. Mas não dá para negar que o Itaú é uma empresa que funciona, né? E aqui eles conseguem nos oferecer aqui muitas opções diferentes de ETFs, tá? Então, o portfólio de renda fixa deles é muito interessante. Eu já comentei aqui, ó, em vários vídeos aqui. Eu fiz aquele review completo de todos os ETFs de renda fixa que tem na bolsa, né, na B3 atualmente. Então, eles têm aqui muita opção interessante para ser avaliado, né? Claro, tem concorrentes, né? Enfim, tem momento para tudo. Mas eles oferecem aqui bastante opção interessante. Tem também aqui renda variável nacional, tá? Então, pô, tem muita opção aqui de bolsa, índice focados em dividendos, ó, índice financeiro que eu já fiz vídeo aqui do canal, pô, materiais básicos, IBRX50, Small Caps, então tem muita opção também de ETF de renda variável nacional. Eu tenho que fazer vários desses vídeos aqui no canal de review, né? Renda variável internacional, aqui também destaque positivo, tem várias opções. Alguns desses ETFs eu acho, assim, muito fora, acho que eles são muito temáticos. Eu acho que não tem muita aplicação na carteira dos investidores, mas cara, eu acho legal que tem essa opção, entendeu? Eu acho que ter a opção é muito interessante para a gente fomentar mais esse mercado de ETFs, porque senão a gente só vai ter as 4 opções principais do mundo, que já tem, né? Os S&P da vida, o Nasdaq da vida, o VT da vida, mas não vai para os temáticos, e os temáticos muitas vezes abrem portas para outras possibilidades, né? Principalmente relacionado à renda fixa do exterior e ETFs um pouquinho mais elaborados, tá? E aqui repete aqui alguns renda fixa de novo, não sei porque que ele repetiu. Acho que esse aqui era um resumo de estimativas, tá? Perdão. Enfim, coloca aqui os mesmos ETFs de renda fixa e ainda tem aqui um de criptoativos, né? Que acaba não sendo muito o foco deles, tá? Mas oferecem também. Então, uma gama muito ampla de produtos. Aqui vai um destaque positivo para o Itaú. Claro que sem dúvida nenhuma é também o banco aí com mais recursos, né? Mais possibilidade de entregar aí o máximo de soluções possíveis, tá? Claro que tem que ficar atento às taxas, tem que comparar com as outras, com os concorrentes que a gente vai ver agora ao longo do vídeo, mas o ponto positivo aqui do Itaú primeiro, a possibilidade, a variação, né, a variedade de produtos, isso eu acho muito legal, de verdade, e também um ponto positivo aqui em relação ao site e a navegabilidade. Tem muita informação boa, acessível e útil no site do Itaú, tá? Sério. Então não é só, eu não vou ficar só metendo pau aqui sendo crítico, tem que falar também as coisas boas.
tem muita informação clara quando a gente vai avaliar os ETFs do Itaú, tá? Que é difícil de você achar e de você avaliar aqui nos concorrentes. Bom, dando sequência aqui para o próximo, temos a XP. Então, a XP Asset Management tem aqui vários fundos da XP de FIIs, tem fundo de gestão ativa. O Itaú também, tá? Mas esse vídeo aqui, vocês sabem, ele é muito focado nos ETFs. Então, eu vou direto na página certa, tá? E aqui a XP já conta com muito menos opções de ETFs do que o Itaú, mas ela conta com opções muito interessantes e muito relevantes, tá certo? Destaque aqui, sem dúvida nenhuma, para o Nasdaq. Estranho a gente só ter um deles ainda, né? De Nasdaq puro, que realmente é Total Return. O Gold 11 também, um ETF muito interessante, que logo mais vão começar a surgir vários concorrentes. Aí, claro, tem o IBOV, tem o IFIX, tem o ZAO11, para dar uma apertada no S&P. O ACWI11, que pega um contexto mais de VT, mais neutro, né? China 11, bem temático, estou devendo uma análise desse cara aqui. E também o UTEC 11. Eu vou fazer uma análise do UTEC 11, mas ele tem o mesmo índice lá, o VGT, do USTK 11, que eu já fiz review no canal. Enfim, são opções diversas aqui que a XP oferece, não são tão diversificadas, não tem uma variedade tão grande quanto o Itaú, mas ainda assim, produtos interessantes, é melhor você ter para poder avaliar do que você não ter opção nenhuma, né? Seguindo a linha dos bancões, a gente tem aqui o BB, né? O Banco do Brasil, a BB Asset, que eles falam, né? Então, aqui eles têm um foco muito grande em renda variável, principalmente indexada às commodities, tá? Então, pô, tem Ibovespa, tem aqui o dólar 11, que tem review no canal também? Tem, beleza. Mas tem aqui muita coisa relacionada ao agro e às commodities, tá bom? Acho que é meio aquela vibe de Banco do Brasil, de ser ali o banco que, enfim, facilita e relaciona muita coisa do agro, tá certo? Eles também oferecem aqui duas opções de renda fixa, né? O Fixa 11 até acho que é mais aplicável para os investidores em geral, claro, tem que avaliar. Mas aqui o BDAP 11, não sei porque que eles fizeram isso, tá? Realmente é um produto muito, muito específico, também tá lá no review de todos os índices de renda fixa, todos os ETFs possíveis, tá? Bom, mas são opções, e aqui o destaque para o Banco do Brasil, de forma um pouquinho negativa talvez. O site também não é o ideal, mas não é horrível, mas aqui as taxas de administração de vários ETFs deles eu acho meio caras, tá? Essas acima de 0,45 aqui, né? Pô, 0,40, acho já um pouquinho caro, mas enfim, é o preço deles, né? Quer, não quer, tem quem queira. Seguindo aqui a linha dos bancões, bancos de investimento também estou classificando como bancões, tá? É mais para a gente ter uma classificação geral. A gente tem aqui o BTG, tá? Então o BTG, cara, já falei isso em vários vídeos, vou repetir de novo. Eu sei que eles não vão arrumar por causa do meu canal do YouTube, mas os investidores eles têm que sinalizar a sua insatisfação, tá? O site do BTG é horrível, assim, é uma vergonha para uma empresa de capital aberto ter um site assim. Me assusta muito o nível de entrega assim que eles têm, assim, não tem comprometimento nenhum assim. Mas ainda assim, eles têm produtos interessantes, apesar da navegabilidade do site ser horrível, tá? Primeiro que para achar essa página específica, eu demorei uns 10 minutos. E olha que eu entendo de computador, entendo bastante. Bom, mas vencidos isso, a gente tem que avaliar de forma mais geral, né, os produtos em si e o que eles estão prometendo, né, a proposta deles. E querendo ou não, o BTG oferece aqui uma variedade interessante de produtos. Tá? Tem variedade, tem várias vertentes, tá bom? Eu acho que com o passar do tempo eles querem melhorar um pouquinho nessa entrega, tá? Os bancos de investimento, principalmente, eu acho que eles vão começar a se mexer para começar a trazer mais soluções de ETFs. Porque eu acho que eles vão trabalhar muito. Isso até meio mudando de assunto, né? Mas acho que eles vão trabalhar muito com a distribuição de ETFs pelos assessores deles e dar algum tipo de bônus ou algum tipo de vantagem sem necessariamente que seja uma comissão. Lembra que tem aquele negócio das comissões, que um ETF paga baixa comissão para o assessor e tal? Mas acho que eles vão dar um jeito de ajudar essa distribuição, de incentivar ela por alguns outros prêmios, alguma coisa que não sai bem do bolso do cliente, né? Sai do bolso do ETF, depois faz todo aquele giro. Mas enfim, essa é uma leitura mais macro, tá? Ponto positivo aqui para o BTG, ele tem várias opções aqui de renda fixa interessantes, então eles têm o ultra longo, uma solução bem única no mercado. O Zima B aqui, tranquilo, acho legal ter, oferecer, mas já tem bastante, né? Eles também têm aqui o DEB11, tem vídeo no canal, foi um dos primeiros vídeos que eu fiz no canal que deu certo. Um ativo também interessante. É claro, né? Eles têm aqui o POVA 11, tem aqui um índice de small caps também, tem relacionados a commodities, dentre outros filtros aqui de renda variável, tá? E claro, fica aqui o destaque ainda para o TIRB11, que é um ativo que tem promessas aí de pagar dividendos também e de ser cada vez mais fomentado aí pelo mercado aí, pelas assets também de ETFs, tá? Depois do BTG ainda tem o Bradesco com algumas opções interessantes. Então eles focam aqui
em entregar mais renda variável, acho que todo mundo foca um pouco mais nisso, mas ainda assim a gente já começa a ver que tem menos opções, começa a ter menos opção ou coisas muito repetidas, tá? Bora pra pensar, então tem um IMAB 5+, tem um IMAB, cara, isso aqui várias assets já tem, tá? Tranquilo, acho que bom oferecer, mas não tem nenhum mistério, né? Então a gente ainda tem o Ibovespa aqui, tem o BRIL11, que são Ibovespa pesos iguais, tô devendo uma análise desse também. Cara, vários desses aqui estão na lista, tá? Só não consegui fazer a análise ainda, não dá tempo. E eles têm aqui algumas opções um pouco diferentes, tá? O cíclico, acho que ele é um pouco mais comoditizado, não tenho certeza, tem que avaliar esse ETF aqui. Mas aqui a gente já tem o defensivo e o momentum, tá? Então ele já começa a pegar um pouquinho de fatores, uma proposta um pouquinho diferente. Mas, infelizmente aqui, para o Bradesco, vários desses ETFs têm uma liquidez um pouco mais baixa, né? Tem pouco dinheiro aí sob gestão, que acaba complicando um pouquinho para fazer ali, enfim, né? Manter esses produtos no portfólio por muito tempo. Então eles precisam trazer mais dinheiro aí para casa, tem que trazer mais dinheiro aqui para esses ETFs para ficar um pouco mais tranquilo para o investidor colocar o dinheiro, né? Bom, de bancões ainda tem o Safra, se não me engano, tem mais alguns, mas esses aqui que eu vejo são os principais, com as principais opções do mercado em termos de bancão. E ó, não esquece de deixar o like e se inscrever para mais análises como essa, tá? Seguindo aqui com as principais assets, agora a gente vai olhar um pouco mais para aquelas focadas em cripto. Então a gente tem aqui a Hashdex com seus 6 bi em termos aqui de AUM, né? Esse dinheiro sob gestão. Ela que tem um braço internacional também, tá? Mas tem que lembrar que esse valor aqui não é só de ETFs, tá? Então elas também têm aqui, ó, por exemplo, alguns fundos, aqui são fundos passivos que eles falam, né? Mas tem a taxa de administração um pouco mais alta do que o ETF. Ó, fundo multimercado, enfim. E também tem outros fundos ativos aqui, previdência. Então tudo isso entra nesse saladão aqui. Mas é uma gestora interessante, tá? Olhando assim, principalmente para os ETFs, eu percebo que as gestoras aqui focadas em cripto, elas trazem uma abordagem que mexe com os bancões, que incomoda os bancões. Já falei isso em outros vídeos, né? Se eu não me engano, hoje a gente tem mais brasileiros aí, investidores em cripto, do que na B3, cara. Isso é assustador, porque você tem um lobby gigantesco de assessores, né, consultores, gerentes de banco, gerentes de conta, que fazem ali, né, esse marketing para os clientes, mas ainda assim a galera preferiu cripto, tá? Seja lá se é por causa de meme coin, NFT, se é Bitcoin, se é um investimento sério, se é vou apostar aqui em milão para ver o que que dá. Ainda assim, as cripto para pessoa física, né, para o investidor comum, acabaram tendo mais relevância do que a B3, do que as ações, né? Isso é assustador, tá? E isso mexe muito com os bancões, isso incomoda muito eles. Por isso que a gente vai ver cada vez mais ali o Itaú com soluções cripto, o BTG acho que já negocia cripto também, né? Não precisa ser ETF, mas eles negociam as próprias cripto lá, tem uma plataforma parceira, se não me engano, porque isso mexe com eles, não querem ficar de fora desse mercado, né? 10 anos atrás eles falavam mal, hoje eles já estão te ajudando a comprar. Então é bem interessante ver a linha do tempo, tá? Bem interessante isso. E ver a narrativa das coisas, tá bom? Então antigamente eles queriam realmente te tirar desse mercado cripto, hoje em dia eles querem participar contigo. E é uma questão realmente de abocanhar os clientes, tá? Essa é a verdade. Além da Hashdex também tem a QR, né? QR Asset. Eles falam aqui que tem 1 bi em ativos. E aqui eles também têm algumas opções aqui, tanto de fundos, né? Esses fundos aqui, né? Fundos de investimento multimercado. E também tem aqui alguns ETFs um pouquinho mais focados, um pouco mais nichados, tá bom? Mas também uma pegada bem mais cripto, justamente se beneficiando aqui de que os investidores brasileiros estão bem interessados nesse mercado cripto e querem descomplicar um pouco das questões aí tributárias, legais e assim por diante, tá? Porque, assim, pessoal, eu não sei exatamente o seu momento de vida aí, né? Quanto patrimônio você tem, tá? Mas tem muita gente, por exemplo, que já tem aí mais de 1, 2, 5 milhões de reais e quer botar uns 50 mil em Bitcoin, 100 mil em Bitcoin. Só que essa pessoa, ela não quer se dar o trabalho de ter que ficar comprando e armazenando em cold wallet, ou não quer deixar na Binance, ou não quer ficar fazendo imposto de renda muito complexo. Essas pessoas não querem isso, tá? Na real, a grande maioria não quer. A grande maioria só quer a valorização e o hedge em termos de proteção do ativo, e não quer ficar fazendo imposto de renda de ativos internacionais, acha tudo isso muito complicado. Então essas gestoras estão focando um pouco nesse público também, porque daí você consegue comprar regulamentado, IR, fica fácil de você declarar, de você pagar, é muito mais tranquilo, legalizado e pronto, é isso, é uma solução muito interessante para o mercado. E obviamente, não é porque eu estou colocando essas gestoras aqui, que enfim, né,
eu tenho algum tipo de parceria com elas, tá? Não tenho contato com nenhuma, não conheço ninguém ali de dentro, de nenhuma delas, tá? Mas eu vejo que são as mais relevantes hoje pro mercado financeiro nacional aqui de ETFs, tá? Por isso que eu tô trazendo todas, e querendo ou não, elas são concorrentes, pra ninguém achar que tô fazendo propaganda de alguma, tá? Lembra, eu sou independente aqui. A minha empresa é minha, a Resulta Capital é minha, e eu não ganho salário, nem comissão, e nem parceria aqui com nenhuma delas, tá? Mas é importante a gente fomentar as opções que existem, porque independente se você assina uma carteira recomendada do Anthony, ou então se você vai buscar a sua própria carteira com seus próprios ativos, seus próprios ETFs, né? Você tem que ter clareza de que tem várias assets, tem várias opções no mercado. E hoje, na minha opinião, isso é muito mal divulgado. Cara, e olha que eu literalmente olho isso aqui todo dia, galera. Eu olho muito isso daqui. E é muito mal divulgado. Às vezes eu acho um ETF novo que eu não sabia que nenhuma dessas assets aqui divulgou. Às vezes é porque o marketing é muito ruim, às vezes é porque o marketing não chega nas outras pessoas, às vezes é porque eles não querem que isso vaze, né? O pessoal pode focar ali nos fundos de investimento que tem taxas maiores. Mas, ainda assim, acho que é um conteúdo informativo muito interessante. E são coisas que eu olho quando eu decido os ativos que vão para as carteiras recomendadas. Por exemplo, eu vou dar sempre preferência por aqueles que têm ali uma taxa de administração um pouco mais barata. Sim, mas não é só isso. Eu olho também para ver se essas assets têm um volume suficiente ali de dinheiro dentro desses ativos, ou se eu tenho uma opção um pouco melhor, que tem a taxa praticamente igual ou um pouquinho mais cara, mas que vai melhorar a liquidez para entrar, para sair do mercado. Isso facilita para os investidores ali no médio e longo prazo. Eu também evito colocar todos os ativos na mesma gestora. Não é nem por conta de, será que ela vai quebrar? Mas é porque nem todas elas estão disponíveis em todas as plataformas. Então algumas delas, alguns desses ETFs, dessas gestoras, algumas corretoras não oferecem, tá? Eles vão falar que é política de investimento, é política da empresa, mas a real é que está concorrendo com algum ativo deles, tá? Sempre assim. E tá tudo certo, é do jogo, né? Faz parte, mas é interessante você sempre ter uma outra opção que vai te expor mais ou menos aquele mercado. E claro, se você quiser conhecer um pouco mais das carteiras recomendadas Resulta Capital, tem um QR Code aqui e o link na descrição. Olha, como menção honrosa, eu ainda vou deixar aqui a Empíricos, tá? Empíricos Gestão, Empíricos Asset, que ela tem aqui somente um ETF listado claramente, né? É o Crypt 11, teve análise recente dele no canal. Então ela não é tão relevante assim em termos de ter vários produtos, ela só tem um produto, né? Então não dá para dizer que ela é muito relevante, mas ela é relevante porque o único produto dela tem um patrimônio líquido grande, tá? De 145 milhões de reais. Então, para um ETF aí que é mais na pegada cripto, ele tem um valor de mercado interessante. Então, fica aqui uma menção honrosa só pra galera achar que eu não esqueci deles, tá? E vamos lá, deixei pro final as minhas duas preferidas, olha só que interessante. Preferidas por quê? Primeira delas, a Investo, e segunda aqui, a Buena Vista, tá? Por que eu deixei elas pro final e por que eu acho que elas são as mais interessantes no geral para vários investidores? Vamos lá, eu não tô falando dos produtos e eu não tô falando das pessoas que tocam essas empresas, de novo, não é recomendação de investimento, não é isso, mas o propósito que elas têm no Brasil e o trabalho que elas estão fazendo me interessa muito. Primeiro, por causa do meu perfil aqui de pessoa física que gostaria de comprar produtos assim, eu acho interessante ETFs do formato que eles estão trazendo, mas também porque essas empresas, quando elas fomentam o mercado de ETFs e elas fazem muito barulho hoje, são as que mais fazem barulho, tá? Isso fortalece todo o ecossistema de ETFs no Brasil. Hoje, por exemplo, eu não tô tão preocupado assim com meus concorrentes, os caras que, sei lá, o cara vende curso de como comprar carteira de ETF no Brasil, no exterior, não tô preocupado com eles. Eu acho que é bom, a gente precisa fomentar muito mais esse tema. Precisa mudar muito mais a forma como as pessoas enxergam os ETFs. Porque hoje o que eu vejo é que muitas pessoas tomam as decisões de investimentos deles porque eles só têm um lado, uma visão específica que as foi apresentada. Então, quando a gente tem empresas que fazem um trabalho como a Invest, a Buena Vista, aqui a Hashdex e a QR também, tá? Não dá pra dizer que esses caras aqui fazem barulho, eles incomodam muita gente, tá? Isso é muito importante. Incomodar os outros é bem importante. É um bom sinal que você está indo no caminho certo. Então, quando a gente tem empresas que fazem isso, fomentam esse assunto, mexem aqui nos players nacionais para falar de um produto que é mais barato, não tem geralmente conflito de interesse, porque é um índice, você segue um índice passivo ali, quase não dá comissão, bate muitos gestores aí no médio e longo prazo, e é muito mais líquido, eficiente em termos tributários, cara, isso mexe com o mercado. A gente precisa
desse confronto de ideias, a gente precisa desse debate de ideias, porque somente com argumentos realmente profundos e um entendimento realmente claro, as pessoas podem tomar suas decisões de forma melhor. E muita gente só toma as decisões com um nível de que, pô, eu vi tal coisa de tal investimento, de tal método. Pô, o cara viu e parou. Ele não foi adiante, ele não viu os outros lados. Então essas empresas, quando oferecem soluções como elas fazem, isso mexe com o mercado, incomoda as grandes e provoca aqui várias discussões, tá? Então aqui vai as menções honrosas aqui pelo trabalho que eles fazem, tá bom? Vários desses ETFs eu não gosto, por exemplo, tá? Então, vocês acharem que o Atri tá sendo pago, tô nada, cara. O meu canal no YouTube nem é monetizado ainda. Mas é interessante pra gente fomentar o assunto, sabe? Nos Estados Unidos, na Europa, cara, é tudo ETF, tudo ETF, cara. O pessoal não perde tempo fazendo stock picking, né, cara? A galera gasta tempo realmente estudando e trabalhando mais pra ganhar mais dinheiro e poder investir melhor, tá? É assim que funciona nos países de primeiro mundo. É realmente delegar aquilo que alguém faz melhor pra você e você focar naquilo que você é bom. Então aqui eles têm muitas soluções de ETFs oferecidos, né? Vou dar uma passadinha rápida aqui nas coisas que eles conseguem nos oferecer. E aqui vai também, justamente aqui para Investo, acho que um dos maiores concorrentes do Itaú, tá? Pela quantidade de segmentos e variações que eles oferecem, tá? Então, pô, de renda fixa Brasil, eles têm aqui as opções deles, né? Tem pós-fixado, tem híbrido, assim por diante. Eles têm aqui renda fixa global, produtos muito interessantes que pouquíssima gente consegue oferecer similares. Tem mais um ou outro, mas são gestoras menores, não são ainda tão relevantes no mercado nacional. Renda variável Brasil, olha só, eles conseguem colocar aqui soluções para small caps, mercado nacional, mercado exportador. Então eles fizeram uma montagem de portfólio que permite para o cliente, primeiro, comparar com os concorrentes, que isso é super importante, galera. Não acha que só porque eu falei que esses caras são legal que tá tudo aqui. Não tá. Tem coisas que eu gostaria que eles oferecessem, eles não oferecem. Enfim, é a estratégia deles, né? Mas que me permite comparar. Poxa, como é que a Investo ofereceria esse tipo de produto? Não necessariamente vai ser o mesmo índice, tá? Às vezes muda um pouquinho o índice, porque senão a gente só vai ter o mesmo índice sempre. Mas a gente consegue comparar um pouquinho de rentabilidade, um pouquinho de proposta, um pouquinho de facilidade e assim por diante, tá? Renda variável global também, cara, muita opção diferente, né? Então já tem aqui alguns ETFs bem gerais, né? Bem importantes. Pô, o World 11 passou da hora de ter mais concorrentes aqui do VT ou lá do ACWI, da XP, tem que ter mais concorrência disso aqui também. O mercado de REITs também, pouca opção ainda. Mas eles têm aqui para small caps, ETFs mais temáticos, né? O Jogo 11 bem temático, biotecnologia bem temático, Chip 11 bem segmentado também, mas são opções, tá? São opções. Óbvio, não é porque tá aqui que você tem que comprar tudo, tá? Eu discordo muito disso, cara. Quando eu vejo aqui um portfólio desse tamanho, a maioria não vou dizer que é inútil, porque, enfim, né? Não é que é inútil, mas não entra no core ali, na recorrência das carteiras de um cliente, as carteiras recomendadas, minha própria carteira, não entraria tudo isso aqui, tá? Mas são opções, galera. Isso aqui é muito importante, são opções para fomentar o mercado, tá? E aqui eles também têm cripto para incomodar mais gente e ainda botam aqui um fundo multimercado, né? Vai que alguém compra. Bom, e por último aqui tem a Buena Vista também, que está fazendo um barulho e um incômodo grande no mercado, porque ela tem poucas opções em relação ali a Investo, ao Itaú, a tantas outras, né? Hoje ela só tem aqui o SPY 11, o QQQ 11, o IWMI 11 e o Coin 11 e recentemente também o QQQQ 11, né? O High Beta, né? Tô devendo uma análise desse aqui também. Tá? Então são menos opções, mas eles têm um propósito justamente para atender os investidores brasileiros que buscam uma certa renda através aí de índices globais com aquelas estratégias de dividendos sintéticos, tá? Então tem vários riscos, tem volatilidade, tem questão cambial, tem um monte de coisa, tem. Você tem que avaliar no detalhe, olhar um monte de coisa, mas de novo, mais importante do que os produtos ou da rentabilidade é o barulho que eles estão fazendo no mercado, a quantidade de incômodo que eles estão gerando, tá? Hoje, por exemplo, por mais que você receba aqui dividendos que são sintéticos e tem uma oscilação grande, você tem vantagens nesses produtos porque eles são todos dolarizados. Então a cota vai se corrigindo com o dólar. Então, coloca isso em 10 ou 15 anos. É muito mais interessante do que você ter, por exemplo, uma estratégia que é puramente pagadora de dividendos aqui no Brasil, que é isento de IR, beleza? Um ponto positivo para o Brasil. Mas que, por exemplo, a cota não é corrigida pela inflação. Ou pior ainda, pelo dólar, né? Pela inflação, algumas até corrigem, mas pelo dólar, o dólar é difícil, cara. O dólar é difícil. Tá? Então, claro que não é só comprar isso aqui e esquecer, obviamente que não é isso,
mas eles trazem uma proposta que incomoda o mercado e tem aqui um valor importante para gerar esse diálogo, gerar essa conversa. E eu quero saber de você qual é a sua gestora favorita, que produtos você já investe, já compra, qual ETF aí você tem dessas gestoras, ou claro, se eu esqueci de citar alguma, que vale aí a pena a sua menção. Tô deixando aqui recomendado um vídeo recente sobre os 3 ETFs que mais se valorizaram recentemente e também essa indicação do último vídeo do canal. Obrigado pela sua inscrição e seu like, lembre-se que investir certo resulta capital.